Oi! Hoje eu tenho aqui no estúdio comigo um cara muito interessante. O nome dele é Silvio Mesquita e ele é um cirurgião plástico que ajuda mulheres a voltarem ao seu corpo de antes da gravidez. Olha que coisa linda! Bem-vindos, o Amei está no ar. Meu convidado de hoje é um cara muito incrível. Além de trabalhar com a questão estética, ele também ajuda as pessoas a superarem traumas, melhorar a qualidade de vida. Ele se especializou numa cirurgia que chama diástase por vídeo. Ele vai explicar direito, porque eu realmente não vou saber direito, mas ele vai explicar direitinho, não deixa nem cicatriz grande, é realmente muito interessante. É uma honra ter aqui no Amei Silvio Mesquita. Bem-vindo, Silvio. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, tá, Maria Paula? Muito feliz de falar sobre cirurgia plástica, empreendedorismo, né? Consegui unir duas coisas muito interessantes, né, num trabalho só, então... É maravilhoso, porque o médico tem essa coisa missionária, né? De você se dedicar à cura, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa do empreendedorismo que puxa o médico também, além da cura, para ter um consultório, para fazer ali para ter um olhar diferente. Quando que você sentiu que você poderia fazer as duas coisas? Interessante que tudo que o médico quer é que o teu paciente acredite no tratamento, né? Porque ele só de fato ele vai ser efetivo quando ele acreditar e de fato cumprir tanto o uso de medicações, enfim, as orientações e tudo mais. E antigamente era a autoridade do médico, né, para fazer com que ocorresse compromisso por parte do paciente, era mais simples, eu acredito, né? Um jaleco escrito doutor, ele já acreditava, já inspirava confiança. E, de fato, o paciente seguia as orientações, né? Tinha uma relação de respeito pela posição, pela figura do doutor, figura, né? O jaleco e tudo mais. A credibilidade. Isso, então isso já inspirava uma credibilidade. Eu acredito que com o passar do tempo, a evolução, né, da sociedade de maneira geral, acaba que foi surgindo uma nova demanda, né? Uma nova forma de demonstrar autoridade, né? Uma nova exigência, né? Antigamente era incontestável o que o médico falava. Hoje você tem o Google, você tem várias pessoas falando pelo assunto, as informações, os estudos, os livros, eles são muito mais acessíveis a todo mundo. Então, acho que um pouco dessa autoridade foi contestada, né? E aí, como o médico reagir em relação a isso? Né? Como ele demonstrar uma autoridade para inspirar uma confiança? Eu acho que isso ele precisou investir em mais estudos, em equipes maiores, né? Consultórios maiores. Para quê? Para que ele tenha um suporte, para que ele de fato possa estudar mais, né? Então, e esse ambiente grande demanda gestão, demanda empreender, demanda gestão de equipe, né? Demanda uma série de ações ali, do nível de organização, que a faculdade não ensina. Né? Além de você estar ali no seu consultório, né? Além de você estar à frente da sua clínica, né? do seu trabalho ali, de fazer a cirurgia em si, você também é um cara que está envolvido no financeiro e na gestão de pessoas, tudo, ou você tem pessoas ali que você delega? Como que é? Né? No início eu era o financeiro, eu era o que pagava os boletos, né? Eu já cheguei a agendar consultas também no início, porque poxa, é difícil formar uma equipe, né? Então, eu sei todas as etapas dentro da minha clínica, eu sei fazer tudo, né? Porque eu construí tudo, né? Tanto é que na clínica hoje, se alguém comprar uma gase, uma coisa simples e relativamente barata, o preço mais caro do que de fato eu sei que é, porque eu já fui lá e cotei e comprei, então eu vou cobrar. Então, eu acho que isso me fortaleceu muito, né? Porque hoje eu sou mais líder, né? Então, eu passo por todas as áreas, eu sei tudo que está acontecendo, mas algumas atividades hoje eu consigo delegar. Porque, poxa, eu sou cirurgião plástico, então o meu foco, ele é na cirurgia. E eu preciso estar concentrado na cirurgia para fazer uma ótima programação. A cirurgia é um procedimento que dura de 2 a 6, 7 horas de cirurgia. Então, são procedimentos longos, demandam do ponto de vista físico e mental. Eu tenho que estar preparado para isso. Então, esse suporte que eu construí atrás, né, que me dá muita tranquilidade para, no momento da cirurgia, me dedicar
justamente somente a ela, né? Você falou duas coisas que ficaram aqui na minha cabeça. Primeiro, você falou a coisa da credibilidade, né? No seu caso, você está falando aí no início, mas quantos anos você tem? Você tem uma cara de tão novo. Eu tenho 38 anos. 38 anos. Eu me formei em medicina em 2011. Porque a medicina também é um curso longo, são 6 anos. 6 anos. A formação de cirurgião plástico, eles são 6 anos de faculdade, mas 2 anos de cirurgia geral. Que antes de ser, antes de ser médico, né? Antes de ser cirurgião plástico, eu sou cirurgião geral, que é uma especialidade cirúrgica. E depois de cirurgia geral, eu faço cirurgia plástica. Então, são 11 anos a formação completa. Então, e é muito tempo. E olha que antes eu fiz agronomia por 2 anos. Uau! Influência do meu pai, que era agrônomo e tudo mais, mas foi muito importante nessa parte de empreender, porque é uma outra área, eu tive uma visão diferente de negócios, né? Que, poxa, não me identifiquei na época, me encontrei na medicina, mas toda a experiência, né, que eu tive na minha vida, ela contribuiu muito para o que eu construí hoje, sabe? Eu acho que uma somatória de experiências que me tornou, né? Você fala que sou jovem, eu fico feliz, está com cara de novo ainda. Está com cara ótima. A gente, na sua apresentação, eu falei também essa coisa de trabalhar com o trauma, né? Fala um pouco disso. A questão existe uma pergunta muito comum, né? Poxa, a cirurgia plástica, ela é reparadora, ela é estética, né? E às vezes quando você se enxerga como estética, parece que, poxa, algo que não seja necessário, né? Uma coisa... Parece supérfluo, até fútil, às vezes. Até fútil, né? Mas, poxa, o que é estético, né? Então, eu tô com uma cicatriz no rosto, ela está me incomodando, eu vou corrigir esteticamente, mas foi um trauma que provocou aquilo. As coisas se misturam, né? Então, uma mama... a gente está falando de autoestima, de autoaceitação, autovalorização. Pensa na mama, as mulheres que são... poxa, que tiveram câncer de mama. A mama, ninguém precisa de uma mama para viver, né? As pessoas, elas não precisam de mama, não é um órgão vital. Agora, é super importante na identificação como mulher, na sua autoestima. Então, quando eu vou fazer uma cirurgia de mama, que não seja por conta de câncer e tudo mais, eu percebo uma melhora muito grande na qualidade de vida dessas mulheres, né? E a saúde, ela não é apenas a ausência de doença, é bem-estar físico, mental, social, ou seja... E até espiritual, segundo a OMS, né? Assim, tem todo... Poxa, é tudo, né? Escolher uma roupa e você usar essa roupa que você gosta porque você está se sentindo bem naquele corpo. Isso tem preço? É um bem-estar. Quantas mulheres não vão à praia ou quando vão não tiram a roupa, mas elas queriam estar tomando sol, entrando no mar. Então, isso não seria... É estético? Né? A pergunta até eu não enxergo. Acho que é promoção de saúde. Em alguns casos, Silvio, eu acho que também tem um outro lado que às vezes eu fico um pouco assustada, assim, quando eu vejo muito jovem, quando eu vejo garota muito jovem fazendo cirurgia plástica, e isso é uma tendência. Eu tenho visto assim, eu tenho uma filha de 19 anos, e eu vejo na escola dela muitas meninas que fizeram rinoplastia. As meninas, gente, tem 19 anos, sabe assim, é tão nova. Eu acho que existe... como que você vê isso também, né? Talvez... porque eu tenho esse olhar, que para mim parece um exagero. Mas quando você fala isso da autoestima, eu entendo. Eu entendo que pode mudar a vida de uma garota, de como ela se relaciona com as pessoas. Mas, enfim, e tem também uma coisa que eu tenho visto muito recentemente, que é essa coisa de botar o silicone. Eu tenho visto algumas pessoas que estão fazendo, ao invés do implante, o explante, porque às vezes dá problema. Né? Então, uma coisa que é estética, mas que também pode ser uma coisa delicada. Então, como que você lida com isso? Em relação até a essa situação que você tem uma filha e, poxa, as minhas amigas estão fazendo, eu vou fazer também, né? E uma das coisas mais importantes que é determinante na hora de ser uma paciente é uma boa candidata à cirurgia ou não, isso independente da idade, chama-se motivação. Por que ela está operando? Está operando porque está na moda? Porque eu quero cumprir um padrão de beleza? Né? Isso é uma motivação muito ruim. É para mostrar para alguém uma péssima motivação. Então, essa motivação, o nível de satisfação vai ser muito pequena, ela vai ficar insatisfeita. Porque se esse for o motivo, existem outros fatores que influenciam, às vezes, desse incômodo que ela tem. Né? Então, se você faz algo para participar de um grupo, às vezes esse grupo não te quer por outros motivos que não é o ponto de vista estético. Então, essa é uma péssima motivação. Né? Por outro lado, poxa, a cirurgia é para mim, sabe?
É engraçado que os maridos me acompanham na cirurgia, porque eles estão sentados lá e eu pergunto, você acha que ela não precisa fazer nada, né? Aí ela, eu falei, pois é, mas ela está fazendo para ela, não é para você, sabe? E de fato, nós amamos nossas mulheres, tá ótimo, não precisa, né? Só que a percepção, o que incomoda ela, às vezes ela não sabe nem transmitir para o marido, né? Então, é a questão da roupa, né? Eu volto a falar, eu aprendo muito com as pacientes, doutor, eu não saio de casa. Não saio. Por quê? Porque às vezes eu fico incomodada. Para aquele evento, a roupa que eu tenho não vai me ficar bem, eu nem vou. Então, essa é uma motivação assim, que devolve essa autoconfiança, essa liberdade de, poxa, ela não quiser no evento, não vai, mas se ela quiser ir, poxa, ela vai ficar bem naquela roupa. Assim, estou dando um exemplo muito desse ponto de vista, né? E o do silicone é uma questão que eu escuto muito, né? Doença do silicone. Tem muitas mulheres tirando o silicone. O detalhe é que a maioria das pacientes que retiram o silicone, elas não têm problema com o silicone, porque ou elas têm medo de ter o problema ou porque para ela não tem mais sentido ter, ou seja, durante uma fase da vida foi importante, ela aproveitou, foi legal, só que agora ela está em outra fase. Imagina, ela colocou com 25 anos, hoje ela tem 40. O pensamento dela em relação ao mundo, ao teu corpo, mudou pra caramba, né? Então, o silicone é um ótimo instrumento do meu trabalho. Sou muito feliz de ter, porque realmente promove ótimos resultados que a consequência disso são mulheres mais seguras, que pisam mais firme no chão, né? Mais felizes, né? Mais felizes. Agora, não tem sentido colocar se isso te causa um pouco de medo. Ou seja, poxa, eu tenho medo de ter problema com silicone algum dia. Poxa, não coloca. Não vale a pena você conviver com isso, né? E tem técnicas cirúrgicas que não precisam da prótese que têm resultados muito bons também. Gente, eu estou conversando com o Silvio, ele tem várias coisas incríveis para falar para gente. Eu vou chamar o break rapidinho, mas quando a gente voltar eu vou querer saber sobre aquela coisa da diástase que você falou. Ah, sim, claro. Né? De você, poxa, a mulher... Claro que quando ela fica grávida, a barriga fica gigante. E aí depois nem sempre volta e você pode fazer uma mágica para a coisa voltar e ficar maravilhosa de novo. Então você que está em casa, não sai daí, porque a gente já volta. Estou aqui batendo um papo incrível com o Silvio Mesquita. Ele é cirurgião plástico. E agora eu quero saber sobre uma técnica que ele usa e que é realmente uma técnica maravilhosa. Chama-se diástase. Isso, na verdade, diástase é o defeito, vamos dizer assim. Entendi. E aí a correção... Qual que é o defeito? O defeito é a diástase. Então, o que é diástase? Sabe aquele músculo do gominho, do abdômen? Sei, ali, né? Quando você olha... Six-pack, o tanquinho. Isso. Aquele músculo é o músculo reto abdominal, certo? E, naturalmente, ele tem uma pequena distância entre eles. Então, você tem um músculo e existe uma pequena distância entre eles, que é natural, certo? Durante a gestação, ou então durante um sobrepeso, muito tempo acima do peso, o aumento do volume abdominal vai distendendo aquele músculo, ele vai ficando mais afastado, né? Então, ele fica mais afastado. E quando você diminui esse volume abdominal, ou seja, depois que o bebê nasce, como exemplo da gestação, às vezes esse músculo ele não se aproxima novamente, ele se mantém levemente afastado. Então, essa distância que a gente chama de diástase. E aí, muitas vezes, poxa, teu filho nasceu, você está treinando, né? Você está alimentando bem e tudo mais, e o teu abdômen, você olha de lado e ele está abaulado. Muitas vezes, não é só estética, tuas costas estão doendo. Muitas vezes está tendo escape de xixi. Então, esse desarranjo do comportamento dos músculos do abdômen provoca esses sintomas de dor, escape urinário e tudo mais. E aí, o que é possível ser feito, né? Poxa, eu quero reposicionar esse músculo. Existem algumas técnicas que a fisioterapia para melhorar o fortalecimento dessa região que a gente chama de core, que é o equilíbrio dessa musculatura das costas e do abdômen. Então, isso pode ser feito com exercício, mas muitas vezes eles não são suficientes. E aí, do ponto de vista cirúrgico, eu vou ter que reposicionar esses músculos. Aí que eu vou ter algumas técnicas, né? Pode ser por vídeo, como você citou, que é quando só tem a diástase. A pele é de boa qualidade, não tem estrias e tudo mais. Então, eu posso fazer uma correção através de pequenos furinhos, né? Da cirurgia por vídeo, cirurgia
vamos dizer... tipo laparoscopia? Isso, é o mesmo tamanho para uma laparoscopia e é o mesmo material que a gente utiliza. Hoje é feito até para o robô, essa correção da diástase, né? Então, você associa uma lipoescultura associado à correção dessa diástase, né? As diástases, elas não podem ser grandes e a pele tem que ser de boa qualidade e sem estrias. Outra forma, né, de corrigir é através da retirada de pele. O mais comum é a abdominoplastia, porque muitas vezes esse músculo está afastado, mas, poxa, surgiu um monte de estria. Mesmo eu corrigindo a diástase, eu vou precisar retirar a pele. Aí a abdominoplastia é uma opção. Ou em algumas mulheres, quando essa flacidez de pele é só ali acima, abaixo do umbigo, ali, acima da cesárea, eu posso retirar um fuso de pele, que é a cicatriz, e corrigir essa diástase. Então, o tratamento ele vai ser muito de acordo com a alteração e o tamanho dessa diástase que a gestação, por exemplo, provocou. Entendi. Agora eu quero ir para um outro assunto, que é o seguinte. Antigamente, os cirurgiões plásticos faziam uma foto, aquela foto antes e depois, né? Era uma coisa bem, quase que, sei lá, chapada ali. Sim. Hoje em dia, todo mundo tem milhões de recursos para fotos e inclusive, a forma como você se comunica também mudou muito. Então, eu queria saber como que você se coloca nesse mundo virtual, nesse mundo digital. Se você tem Instagram, essas coisas, se você se comunica com... Por exemplo, depois que você faz uma cirurgia plástica, você acompanha por... sei lá, Zoom, né? Para a mulher não precisar ficar indo toda hora lá. Como que é? Como que é a diferença desse mundo mais tecnológico a favor da gente? Eu estava imaginando assim, ó, há 15 anos atrás, aproximadamente, raro as pessoas que tinham um celular com foto. É muito pouco tempo, né? Sim. Celular com foto, né? Não existia nem, internet nos celulares. Eu acho que eu fiz as contas há mais ou menos esses 15 anos. Aí... Pô, como é que era o cirurgião plástico naquela época? Porque hoje, uma paciente me manda uma mensagem e fala assim, doutor, poxa, eu tô achando a minha mama inchada. Normal inchar. Pô, me manda uma foto para eu ver. Ela manda na hora. Imediatamente. Assim, imediatamente. Poxa, está tudo bem, isso faz parte do processo. Né? Então, esse acompanhamento é comum. Eu vou fazer uma cirurgia, eu tiro as fotos da paciente e fico com o iPad olhando. Né? Antigamente, a paciente ia no fotógrafo, aquele fotógrafo profissional, que tinha aquele padrão de foto, e o cirurgião operava com as fotos né? Ele pregava as fotos assim nas paredes do centro cirúrgico. Então, olha como as coisas são diferentes, né? E hoje a gente monitora tudo através de foto. Todo paciente que ela vem até mim na consulta, eu vou tirar foto para ela. É um parâmetro visual. Poxa, tá indo tudo bem? Vamos comparar como é que estava antes, como é que foi a evolução nessa semana. Isso tranquiliza muito. Acabou a cirurgia, eu tiro uma foto e mostro para ela, porque é importante ela ver. Ficou assim, doutor, porque tá inchado, ela não vai ver aquela percepção do resultado, né? E a primeira semana é chatinha, ela tem que ter ela tem que ter uma motivação. Aí ela lembra da foto que eu mostrei para ela. Então, assim, hoje, essas tecnologias, que uma foto, que é uma coisa que é simples, né? Ela me ajuda muito, né? E agora eu quero saber do seu. Já soube que você é influencer. Que você faz cursos incríveis, que você tem uma participação expressiva aí nas telas. Olha, a rede social, ela me ajuda muito. E o principal forma que ela me ajuda é me conectar com pessoas que têm valores, né, importâncias, princípios semelhantes aos meus. Né? Então, na minha rede social, a forma como eu escolhi é contar histórias de pessoas e que sejam inspiradoras e para também histórias que também conectem com outras pessoas, né, que têm histórias semelhantes. Né? E não é só conectar também, mas também inspirar para querer algo mais. Né? Então, e compartilhar, né, as suas transformações e a mudança da sua vida. A mudança da vida. E eu posto alguns resultados de pós-operatório, eu não faço aquela foto que você falou chapada antes e depois, porque eu acho que isso, se eu ficar postando só isso, acaba que quem vai atrás de mim, ela vai querer só isso de resultado, né? Peraí, outra pergunta, depois a gente volta para isso. Mas tem gente que chega lá querendo milagre? Sim. Querendo coisas impossíveis. Sim. E depois fica decepcionada e aí... Olha, eu vou dar um exemplo que ontem eu estava numa consulta e tinha uma mãe e filha e elas me falando e eu falava, olha, não é assim. Aí eu mostro os resultados, te atende. Ela, mas não vai... Aí eu repeti algumas vezes, eu falei, olha, não vale a pena a gente operar
porque eu não vou conseguir te entregar o que você quer. Eu tenho que ser sincero com ela, porque eu tenho que ter um alinhamento de expectativa. Claro. Porque não tem como eu prometer algo que eu não consigo, né? E se ela fala para mim, doutor, vai ficar do jeito que eu quero, poxa, não, eu não sei como você quer, porque, sabe, é subjetiva essa questão. Então, eu acho que o Instagram, ele me filtra muito, porque como eu falo dessa parte da conexão, da mudança da cirurgia, que é preciso ter hábitos bons de vida, não é simplesmente operar. Sim. Isso é muito bom, porque inúmeros pacientes, doutor, eu ia marcar consulta com você, eu vim agora 6 meses depois, eu perdi 10 quilos, eu parei de fumar. Então, olha só, e eu tô todo dia lá, tentando inspirar, postando que eu acabei de treinar, operei, trabalhei muito, estou cansado, mas eu vou treinar porque esse é o meu compromisso. Então, a forma como eu escolhi é assim, o que eu posso fazer para mudar a vida das pessoas? Você tem, assim, um shape invejável. Eu acho que você é o cara que você pode falar sobre isso, porque você faz isso de verdade. Você não está só da boca para fora. Assim, o terno engana bem, mas assim... mas, na verdade, é que, poxa, eu tenho uma alimentação boa, eu pratico atividades físicas. E eu acho que eu tenho que mostrar isso como exemplo, né? Eu acho que, para mim, eu tenho que... O que eu falar tem que ser verdade, sabe? Claro, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande com isso, Claro, sabe? tem segurança e... Então, assim, e para mim isso é importante. Então, até na hora de você transmitir, o Instagram é um trabalho. Então, na hora de você transmitir... Qual é o seu Instagram? Quero te seguir. Doutor, né? DR Silvio Mesquita. DR Silvio Mesquita. Você que está em casa também pode seguir. E é muito bacana, assim, porque eu conheço muitas pessoas bacanas lá, né? Então, e isso me estimula a estudar, eu tenho que falar conteúdo novo. Imagina, eu tenho que falar diferente, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, né? Então, e as pessoas esperam que eu conte a história delas, né? Tive um caso muito engraçado, que eu terminei uma cirurgia tarde e uma cirurgia atrás da outra, não deu tempo de contar uma história de uma paciente. E aí eu cheguei no outro dia para vê-la. Aí o marido falou, doutor, ela 3 horas da manhã ela acordou para ver o celular para saber o que você tinha falado e você não falou. Deixa eu falar agora. Mas assim, é legal porque isso, claro, todo mundo gosta de escutar a sua história, porque a cirurgia, ela é uma superação. Claro. Né? Ela está iniciando ou está terminando uma boa história ali, né? Poxa, uma mãe que criou todos os filhos, a história é essa. Criei meus filhos, está todo mundo encaminhado. Quero pensar em mim agora. Bom, infelizmente eu também tenho que finalizar uma ótima história, que foi a nossa história aqui hoje no Amei. Realmente eu amei ter você aqui. O tempo voou, gente. Entrevista quando é boa, quando a gente vê, já está na hora de se despedir. Vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Obrigado, Maria Paula, por estar aqui. Muito bacana participar você é uma pessoa muito inspiradora, né? Que, poxa, que faz parte da minha infância. E é muito bacana conhecê-la pessoalmente. E é isso, acho que a cirurgia plástica ela tem uma capacidade muito grande de transformar a vida das pessoas, sabe? Só que tem que ter um preparo para isso, né? Não é simplesmente ir lá operar e achar que as coisas já estão resolvidas. Eu acho que é uma oportunidade de você mudar a chave, uma coisa que é muito importante, que é um marco na vida de muita gente. Então, eu escuto. Depois que eu operei, o meu marido também mudou de estilo de vida, minha vida ficou melhor. Você ainda traz todo mundo junto. Então, e ela conta, depois que meus filhos nasceram, depois que eu casei e depois que eu operei. Então, fazer parte da vida das pessoas dessa forma é algo... marco da vida das pessoas. Ser um marco, é algo incrível. Maravilhoso, amei. Valeu, muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. E agradeço também a você que está em casa. Amanhã, 8h30, espero aqui no Amei. Boa noite.